dispostos a ouvir uma palavra nessa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Hoje, a palavra que o Senhor me deu, eu fui muito ministrado por ela, não é uma palavra apenas para um culto. Não é apenas para preencher a liturgia, ou para dizer, olha, temos uma palavra. Ou dizemos assim, não, é uma palavra que é o primeiro culto do ano. E o pastor sofre nessa época, irmãos. Vou dizer para você. Pensa numa dificuldade que é o início de ano. Por quê? Porque o pastor tem que buscar o coração de Deus. Ele tem que tentar entender de Deus o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para esse tempo. E orando por essa palavra, Deus me deu uma palavra não apenas litúrgica, mas uma palavra profética, daquilo que de fato, se eu e você se atentarmos para essa palavra e entendemos essa palavra, é aquilo que vai ser gerado na nossa vida nesse ano, amém? Então hoje nós não temos apenas uma pregação, nós temos uma direção daquilo que está diante dos céus, proposto para mim e para você. Então eu quero que você possa pegar essa palavra no teu espírito nessa noite, para que você possa caminhar em um ano abençoado. Texto de 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Amém? Diz assim o texto. E Davi disse a ele, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade, por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te glorifico, Pai. Eu oro para que nessa noite o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa ministrar aos nossos corações, Pai. Senhor, que toda e qualquer ação, Senhor Deus, que não provém dos céus, contrária a este culto nessa noite, seja destituída em nome de Jesus, Pai. Que tão somente a tua presença, a tua unção, Pai, e o teu Espírito ministre em nós, Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa noite eu quero falar com você sobre restituição. A palavra que Deus colocou no meu coração, usando um texto bastante conhecido de todos nós, mas que nessa noite nos fará entender algumas coisas preciosas para esse tempo. É o texto que fala sobre um homem bem conhecido biblicamente, que era Mefibosete. Quem era Mefibosete, pastor? Mefibosete, irmãos, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, que tinha uma aliança com o rei Davi. Quando Mefibosete era pequeno, a história diz que ele tinha cerca de 5 anos, quando o avô foi morto e o pai, a mulher que cuidava dele foi tentar correr com ele, e ele caiu, e nessa queda comprometeu as pernas de Mefibosete. Ele acabou ficando então deficiente fisicamente. Havia uma conduta naquela época de que as pessoas que tinham uma devida deficiência justamente moravam fora do arraial. E Mefibosete ele vai então para uma cidade chamada Lodebar, uma terra que é conhecida como a terra do esquecimento. E lá ele habita por muitos anos. Diz a história que provavelmente quando o rei manda chamar, Mefibosete tinha cerca de 25 anos. Então ele habita dos 5 até mais ou menos os 25 anos. Ele tinha quase a minha idade quando o rei mandou chamar ele, né? E quando ele vem, olha que interessante, irmãos. Quando ele vem, o rei manda perguntar assim para Ziba, que era o homem que cuidava das coisas do rei, o eunuco. O rei faz uma pergunta e diz assim: Ziba, existe ainda alguém da linhagem do rei Saul para que eu possa honrar? E olha a resposta de Ziba. Ziba diz assim:
existe, porém ele é aleijado. O rei não perguntou para Ziba se existia alguém com qualquer tipo de deficiência, ou com qualquer tipo de problema ou de alguma situação. Ele apenas perguntou: existe alguém da linhagem de Saul? Mas havia no coração de Ziba uma tentativa de denegrir a imagem de Mefibosete. Por quê? Porque Mefibosete tinha uma promessa, irmãos. Mefibosete tinha sangue real. Aleluia! E a Bíblia diz no texto aos Hebreus, irmãos, que o Senhor nos chamou uma nação santa para sermos sacerdotes real. Isso significa, irmãos, que em mim e você existe uma promessa. Aleluia! E ainda que encontramos no nosso caminho um Ziba que tente apagar esse brilho, não vai prevalecer, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O rei Davi, ele manda chamar, aleluia, o Mefibosete. Ziba vai lá em Lodebar e traz ele. E traz ele para a mesa. Olha que interessante, irmãos. A mesa é um lugar para convidados. Não é qualquer um que senta na tua mesa. Só senta se você convidar. E agora, quando Mefibosete chega, Davi vai conversar com ele. E aí a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer assim: quem sou eu para que o rei mande me chamar? Eu sou apenas um cão morto. Eu não sou ninguém. Eu vivo à margem da sociedade. Eu vivo esquecido em Lodebar. Eu não tenho status, eu não tenho nome. Eu não tenho profissão, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada para oferecer para o rei. E por que que o rei me pede para sentar na mesa? Aleluia. Oh, glória a Deus. Existia algo aqui, irmãos. Obrigado, Silvio. Que Mefibosete não sabia. Que o rei desejava restituir na vida de Mefibosete. Quantas vezes eu e você, muitos de nós que estamos aqui nessa noite, chegamos um dia diante do Senhor como Mefibosete. Talvez a nossa deficiência não era física, mas existia uma paralisia na nossa mente, aleluia, e no nosso coração. Hoje Deus quer curar a nossa mente. Hoje Deus quer sarar a nossa mente. Hoje Deus quer transformar a nossa mente. Quantos de nós chegamos, irmãos, como Mefibosete diante do rei, com traumas, com feridas, com cicatrizes, com sequelas, com diversas situações que ocorreram na nossa vida e na nossa história. Quantas coisas carregamos na nossa infância, que ainda, aleluia, muitas vezes acionam gatilhos na nossa vida, que fazem com que nós perdamos o nosso senso de quem somos diante de Deus. E somos filhos. O Senhor tem para nós uma mesa. Aleluia. Mas nós estamos nos contentando em sentar no chão. A nossa dor muitas vezes nos motiva a permanecer em Lodebar. A gente quer continuar muitas vezes em Lodebar. Por quê, irmãos? Porque Lodebar é um lugar de conforto. É onde as pessoas pegam a dor, pegam a ferida, pegam o trauma e entram num lugar de vitimismo. E diz: não, eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Ah, eu sou assim porque o pastor lá da igreja onde eu congregava me feriu. Eu sou assim porque lá onde eu estava mataram o meu ministério. Eu sou assim por causa do meu filho, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa. É confortável permanecer em Lodebar e terceirizar a dor para alguém. Só que, irmãos, Deus nunca vai chamar ninguém para a mesa que Ele não queira curar.
Quando Mefibosete chegou diante do rei, ele foi surpreendido pela graça, irmãos, e pelo favor de Deus. Quando a gente chega diante de Deus com as nossas mazelas, a gente diz assim: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Aí Deus diz assim: eu quero usar você como vaso. Aí você diz: Senhor, mas eu... Está lá, Senhor, a Aline, está lá, Senhor Deus, a missionária Tatiane, que canta melhor do que eu. Aí Deus diz assim: eu quero levantar você para pregar a minha palavra. Aí você diz assim: não, Senhor, mas está lá o pastor André que prega, o pastor Cassiano que prega, eu, Senhor. Aí Deus está dizendo assim: eu quero levantar você como um obreiro na minha casa, para zelar pela minha casa, para zelar pelo culto. Aí você diz: não, Senhor, está lá o Everson, Senhor, que é um bom obreiro. A irmã Silvia, que é uma boa obreira. Aí Deus está dizendo assim: ei, eu quero levantar você, para você, aleluia, ministrar sobre as próximas gerações, sobre as crianças. Aí você diz: não, Senhor, eu não, Senhor. Mentalidade de Lodebar, aleluia. E a cadeira na mesa está esperando. Mefibosete chegou e disse assim: eu não posso, Senhor. E nós chegamos e dizemos para o Senhor: Senhor, eu não posso. Irmão, quer dizer uma coisa: a Bíblia diz assim que o Senhor disse: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Não tem a ver comigo, com a nossa capacidade, aleluia. Tem a ver com a graça e com o favor de Deus. Paulo escreve uma carta aos Coríntios que vivia essa realidade, e ele vai dizer: ei, existe um tesouro escondido dentro do barro, existe um tesouro escondido dentro de cada um de nós, irmãos. É só ativar o botãozinho do play. Aleluia. Alguém diz assim: eu não posso, eu não consigo, tem gente melhor do que eu. Mentalidade de Lodebar. Irmão, tem gente que era para ter a sua própria empresa, não consegue ter porque a mentalidade está em Lodebar. A porta Deus já abriu, a provisão Deus já trouxe. Sabe por quê? A provisão, ela está dentro do propósito. Com Deus você coloca o pé e Deus coloca o chão. Aí está lá, Deus deu, irmãos. Deixa eu contar uma historinha para vocês bem rápido aqui. Uma história que diz assim que um cidadão chegou lá no céu, e aí o anjo foi de encontro com ele. Aí o anjo chegou e entregou uma caixinha para ele. Falou: isso aqui é teu. Aí ele falou: tá bom, obrigado. E é como muitas pessoas, né? Muitos de nós faríamos, ele fez. Por curiosidade, tinha uma pilha de caixa de presente lá. Ele disse: tu me deu essa aqui. O que são todas essas caixas aqui? Aí o anjo disse assim: essas caixas eram as oportunidades que Deus tinha te dado e você não usou. Essa caixinha aqui é o que você quis. Mas você tinha tudo isso aqui, mas você não desfrutou. O irmão do filho pródigo estava na casa do pai, irmãos. E quando o irmão foge, vai embora com o dinheiro, ele diz assim para o pai: você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. E o pai disse para ele assim: o cabrito estava ali, você não comeu porque você não quis, porque aquilo que é do pai também é do filho. Tem muito crente dentro da igreja e não desfruta do governo que Deus colocou, aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que Deus o chamou não para ser cauda, mas para ser cabeça. O Senhor disse: governe o homem e a mulher sobre tudo que é na terra. Mas tem muita gente com a mentalidade de Lodebar. E Deus está dizendo: ei filho, eu te chamei para governar. Isso não fala, irmãos, de algo para ser orgulho ou prepotência, ou para você ser melhor do que ninguém. Não é isso que o Senhor está falando. Mas o Senhor está falando que às vezes a nossa mente, ela está lá em Lodebar, ela está limitada às nossas dores, às nossas feridas, suricanda, arabaxai. Ei, o Senhor manda dizer aqui nessa noite que tem alguém que está aqui nesse culto, que o pai, que a mãe, aleluia, que a família liberou muita palavra dizendo que você não seria nada, que você não conseguiria, e tudo que você tenta fazer,
Você trava porque você é levada nesse lugar de cativeiro, aonde essas palavras estão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele está quebrando essas palavras. Nessa noite, Suricanda, Arabachai, eu vejo correntes se despedaçando nessa noite na tua vida. E a partir de hoje você vai viver coisas que você nunca viveu. Aleluia, Suricarabassurianda, Arabachai. Aleluia. O Senhor está te arrancando de Lodebar nessa noite, diz o Espírito. Aleluia. Aragasuri, Carabassurianda, Arabachai. Aleluia. Aleluia. Quando Mefibosete chega e ele senta com Davi, Davi disse assim para ele: Mefibosete, eu vou restituir tudo que era do teu avô, que era do teu pai. Tudo que era teu por herança será restituído. Aleluia. E aí, irmãos, Mefibosete aprende 4 coisas. Para quem está tomando nota, a primeira coisa é que o vale não é o fim. Aleluia. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos nessa noite, irmãos. Deserto não é moradia de crente. Deserto é pedagogia de Deus. O vale não é o fim. A palavra que liberaram sobre a tua história não é o fim, porque a Bíblia diz que é Deus quem sabe os planos que tem ao nosso respeito, e não são planos de guerra, são planos de paz, e que a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do céu sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Mefibosete chega ali sem nenhuma esperança, nenhuma perspectiva. Por quê? Porque, irmãos, Mefibosete estava conformado em Lodebar. O texto aos Romanos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aleluia. Irmãos, Deus está te dando mais 365 oportunidades esse ano de sair do comodismo. Ah, pastor, mas o fulano tentou e não conseguiu. Irmãos, fulano tem experiência dele com Deus, tá? Alguém disse: ah, pastor, eu tinha vontade de abrir um... Meu Deus, tem alguém aqui nessa noite que está com alguma coisa aí empresarial, porque não pode, Deus está ministrando aqui, que diz assim: ah, não vou abrir porque tem 10 na cidade. Irmãos, tem público para os 10, o sol nasce para todos. A Bíblia diz que o justo não vive por vista, mas vive pela fé. Aleluia. Vai depender, não é do que os outros fazem, vai depender da tua obediência. Agora, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus abre porta, amém? Apocalipse diz que Ele abre a porta que ninguém pode fechar. Pega essa palavra no teu espírito. Deus abre portas, mas é o teu caráter que mantém a porta aberta. Deus abre uma porta abençoada, irmãos. Honre o seu trabalho. Não deixe, irmãos, marcas para trás. Honre aquilo que Deus te deu, te confiou, que Deus te possibilitou, irmãos, ter para trabalhar. Agora tem gente que muitas vezes Deus dá a oportunidade, aí o cara vai lá, faz um monte de coisa errada, aí não entende porque, aí diz: ah, o diabo se levantou. Não, irmãos, ele deixou o caráter dele que não está restaurado em Deus falar mais alto, aí vai perder a bênção. Então Deus abre a porta e o nosso caráter é que mantém ela aberta. Deserto não é o fim, vale não é o fim. Irmãos, não se acomode. Pastor, eu estou passando um deserto, pastor, estou passando uma coisa, uma luta lá na minha casa, na minha empresa, no meu trabalho, no meu casamento. Ah, pastor, não sei, não está difícil. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Se levante em oração. Mas não tenho força, pastor. Só dobra o teu joelho e chora então. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, qual horário eu devo fazer um propósito? Irmãos, vou contar um negócio para você aqui bem rapidinho. Você sabia que tem
diz assim: pastor, tem horário que Deus nos ouve? Não dá tempo para aprofundar aqui, tá? Mas só, você acredita em mim? Quando você for fazer um propósito de oração, ou você faz meia-noite, 3 horas da manhã ou 6 horas da manhã. O melhor horário de você fazer um propósito é 3 horas da manhã. Tá bom? Aí você faz, depois você me conta. Ah, tem alguma coisa, pastor, estou sentindo que tem algo espiritual contra a minha vida, minha casa. Eu quero fazer um propósito para o mal ir embora. Faz um propósito meia-noite. Abre o Salmo 91, lê ele lá e começa a orar e mandar tudo embora. E depois você me conta o que aconteceu. Se começar a cair panela, não se assuste. Se você começar a ver coisa diferente, não se assuste. Faz a experiência, depois você me conta. Aí teve alguém que dizia: ah, não, é. Ué, irmãos, maior é aquele que está com nós. Amém? Vamos lá. E o que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, é fruto de muito estudo. Vocês sabem que eu gosto de estudar, né? Já tem aí. Na verdade, desde que eu vim para Jesus, eu estudo muito. E muitas experiências também. A segunda coisa que Mefibosete aprendeu é que a mesa traz restauração. Aleluia. Davi não chamou Mefibosete para a mesa para humilhar ele. Davi não fez como muitos fazem. Davi chamou Mefibosete para a mesa, irmãos. Aleluia. Para restituir e não para humilhar. Deus te traz para a mesa, irmãos, não para apontar o seu defeito, o seu pecado, embora Ele não é conivente com isso. Mas Deus te traz para a mesa para restituir. E o que Deus restituiu então, pastor, na vida de Mefibosete? Primeiro, a dignidade. Irmãos, se tem uma coisa preciosa demais, é dignidade. Eu lembro que meu pai dizia: uma coisa que você precisa honrar como homem é a tua palavra. Irmãos, eu cresci sempre honrando a minha palavra. E a Bíblia diz: sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Irmão, você comprou? Pague. Você falou que vai? Vá. Você pegou emprestado? Devolva. Você se comprometeu, irmãos, não importa o que você precise fazer, mas se você se comprometeu, honre o compromisso que você fez. Hoje é o que falta na nossa sociedade. As pessoas não têm mais palavra, irmãos. Hoje, você vai alugar uma casa, você precisa de um fiador que tenha no mínimo um terreno no nome dele, ou um carro, uma casa. Corre qualquer imobiliária, irmãos, para ver se alguém aluga para você só no bigode. Ninguém faz mais isso. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ser dignas no seu proceder. Aí Deus disse assim: Mefibosete, eu quero honrar a tua dignidade. A lei dizia naquela época que a pessoa que ela não tinha essa condição de trabalhar, ela vivia sendo pedinte. Então, lembra do homem lá que tinha a capa? A capa era meio que uma autorização para que a pessoa pudesse pedir. E o que o rei estava restituindo na vida de Mefibosete era dignidade, irmãos, de agora ele não precisar mais pedir nada para ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber. Ô irmão, louvado seja Deus, que Deus nos use e nos abençoe, para que a gente tenha condições de abençoar, que a gente tenha condições de ter a dignidade de correr atrás do pão. Aleluia. De conquistar as coisas com o nosso suor, com o fruto do nosso suor. Eu sempre digo, eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje tudo que eu tenho é fruto
de obediência a Deus, nada de coisa errada. Dignidade era o que ele precisava. A partir de agora ele tinha terra e ele iria sentar na mesa do rei. A segunda coisa que o Senhor restaurou na vida de Mefibosete era a identidade dele. Ele não sabia mais quem ele era. Irmãos, olha como ele estava espiritualmente abalado. Mentalmente, emocionalmente, ele estava doente. Ele diz assim para o rei: eu sou um cão morto. Irmãos, no contexto aqui, cão é uma coisa muito pesada. Que o cão, naquela época, não é o petzinho que você tem hoje lá na tua casa, né? Fofinho, bonitinho, limpinho. Não, cão era uma coisa pesada. E o Senhor restaurou a identidade de Mefibosete, dizendo: ei, Mefibosete, você não é um cão, você é filho. A terceira coisa que o Senhor restaurou é o senso de pertencimento. Irmãos, Mefibosete não se sentia pertencente a lugar nenhum. Quantas pessoas hoje, irmãos, vivem correndo por aí com senso de... Nós, seres humanos, tá? Aqui nós temos 5 psicólogos. O ser humano tem um senso de pertencimento muito forte. O cara quer pertencer a alguma coisa. Você pode ver aquela galerinha lá que pega uma idade aí de adolescência. Eles começam a querer entender para que grupo eles pertencem. Aí eles ficam. Aí um pinta o cabelo, outro coloca largador, o outro coloca roupa preta. Eles querem pertencer a um grupo, a uma tribo, a alguma coisa. O outro quer, um gosta de pertencer lá os escoteiros, o outro lá o CTG. Cada um vai criando um grupo que ele se identifica e que ele quer pertencer. E o ser humano passa a vida inteira buscando o senso de pertencimento. Aleluia. Só que Mefibosete não se sentia pertencente a nenhum lugar. E é por isso que a Bíblia diz, irmãos, que aqui é o corpo de Cristo. E eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Aleluia. Terceiro, o Senhor restaurou a presença. Isso aqui é o mais importante. Olha que interessante. O rei teve que fugir porque o filho tentou tomar o trono. Absalão tentou tomar o trono de Davi. Davi teve que fugir. Aí Ziba foi com o rei. Só que Mefibosete não foi. Mas por que Mefibosete não foi, irmãos? Porque, lembra? Que ele caiu, ele tinha deficiência, ele não conseguia ir. Quando Ziba chegou, o rei perguntou: cadê o Mefibosete? Por que ele não veio também? Aí o que ele disse? Ah não, ele não veio porque ele está comunado com Absalão. Ele mentiu para Davi. Quando Davi retorna, Davi pergunta para Mefibosete: ei, Mefibosete, eu tirei você de Lodebar, te trouxe para a mesa, e quando eu fugi, você não me acompanhou. Você ficou. E Ziba falou que você ficou porque você estava comunado com Absalão na revolta de Absalão. Aí ele disse assim: não, meu rei, isso aí não é verdade. Aí Davi, sem saber da história, por isso, irmãos, pega no teu espírito. Toda história tem 2 lados. Toda moeda tem 2 lados. Quando alguém vir te contar uma história sobre alguém dizendo: ah, o fulano não me ajudou, vigia, porque o fulano já deve ter ajudado umas 20 vezes. E aí a pessoa vem se vitimizar. Aí Davi não vigiou, pegou e disse assim: não, então é o seguinte, a partir de agora, metade das terras que eu ia te dar vai ser de Ziba. Olha o Ziba aí, irmãos, diabólico. E metade vai ser tua. Sabe o que Mefibosete respondeu para o rei? Rei, pode Ziba ficar com todas as terras, não me importa. O que importa é que o rei voltou. Aleluia. Mefibosete destruiu Davi.
Porque para ele o que importava mais do que aquilo que era material, era a presença do rei. Pega no teu espírito, irmãos. Mateus diz: buscai primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer restituição esse ano? Busca a presença. E por último, ele entendeu que a restauração do reino é necessária. Aleluia. Irmãos, não adianta receber coisas novas com mente no vale. Não adianta você chegar aqui no primeiro culto e dizer: Deus, eu quero viver algo novo. Cantar, né? Aquele louvor. Eu quero viver algo novo. E chegar aqui e cantar, quer viver algo novo, irmão, se a tua mente está mente de vale. Você quer viver algo novo com a mente em Lodebar? Não tem como, irmãos. Aleluia. Você precisa sentar na mesa nessa noite. A mesa vai te ensinar a pensar, a falar. Ela vai te trazer honra. E ela vai te ensinar a governar como filho. Este ano será um ano de restituição, irmãos. Mas nós precisamos estar atentos ao chamado do rei. Quem tem o rei não volta para Lodebar, não negocia o seu coração. Essa noite o rei está disposto a te chamar para a mesa. Esse é um ano que você pode governar, irmãos. Inclusive sobre os seus pensamentos, as suas ações, as suas atitudes, a sua ira. Que às vezes a gente fica irado, principalmente no trânsito, né? E João vai falar assim: não ireis, mas, né? Tem hora que dá aquela. Aí vem o domínio próprio, né? Aí o domínio próprio vai nos ajudando a ter governo. Essa noite o Senhor quer mudar a nossa mentalidade, irmãos. É tirar a nossa mentalidade de Lodebar, para que a gente possa receber coisas novas, para receber a mente de governo. Fique de pé em nome de Jesus. A restauração do reino também é necessária. Se Mefibosete não mudasse a mente dele, de nada adiantaria sentar na mesa. De nada adiantaria Mefibosete, irmãos, receber terra. Sabe por quê? Porque Deus pode te dar terra. Mas se você não sabe governar, irmãos, logo essas terras vão se esvair pelas suas mãos. Deus pode abrir porta, mas se você não souber governar, a porta fecha. Deus pode te proporcionar muitas coisas. Pode apagar, Silvia, por favor. Mas se a tua mente não for transformada, Deus pode te confiar um ministério. Mas se a sua mente estiver nas feridas, em Lodebar, você não vai conseguir romper. Porque uma pessoa cansada negocia princípio. Uma pessoa ferida fere outros. Aleluia. E Mefibosete levou toda essa dor, toda essa bagagem para a mesa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. A mesa está proposta aqui hoje. Traz toda a tua bagagem para ela e entrega. Entrega a dor. Entrega o trauma. Entrega a ferida, entrega a cicatriz. Entrega a ofensa. Entrega aquilo que te causaram, aquilo que te feriram. Entrega as frustrações, as decepções. Tem gente que está aqui nessa noite que já tentou, irmãos, fazer coisas e se frustrou, porque falhou. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. É Deus que está falando contigo. Você falhou porque você não tinha a maturidade que você tem hoje. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade nova nessa noite. Ele está restituindo. Porque agora sim você vai fazer diferente daquilo que você fez lá atrás. Aquilo serviu para a experiência, serviu para aquele tempo, não serve mais para hoje.
Hoje é algo novo, com uma mente nova, com a mente de filho, com uma mente de governo. Aleluia. Entendendo o senso de pertencimento. Irmãos, o salmista diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Você é filho, irmãos. Você não é um cão. Você não é um coitadinho, como as pessoas falam. Ai, coitadinho daquele irmãozinho, daquele crente. Está amarrado isso aí, irmão, em nome de Jesus. Coitado do diabo que não tem mais salvação. Você é filho. Aleluia. Você senta na mesa. Você tem promessa. Aleluia. Você vai para a eternidade. Você vai morar no céu. Irmãos, em nome de Jesus, mude a tua mentalidade. O senso. Eu preguei aqui ano passado sobre o senso de escassez, muitas vezes, das pessoas. O senso de vitimismo, de não posso, de não consigo. Esse, irmãos, é o ano que Deus está te levantando para romper. Mas esse rompimento, primeiro, ele tem que acontecer dentro de você. Você precisa ser o primeiro a acreditar, primeiro, que você é filho. E de que todas as coisas que são do Pai são suas. E estão acessíveis para você. Em segundo, você precisa entender que você pode. Porque Filipenses 4,13 diz: eu posso todas as coisas em mim. Não, eu posso todas as coisas é naquele que me fortalece. Aleluia! Então não tem a ver contigo, irmãos. Tem a ver com a força que habita em você. O Espírito que habita em você. Quando Gideão recebe um chamado, ele diz: não, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Eu sou o pequenininho da minha tribo. Eu sou o menor. E o Senhor olha para Gideão e diz: ei, Gideão, vai nessa força, varão. Vai nessa força, Gideão. Existe algo valoroso dentro de você. Deus chama Gideão de homem valente. Aleluia. Tem hora que Deus tem que chacoalhar eu e você. Tem que dizer: ei, mulher. Aleluia. Te levanta, mulher, em oração. Vai para a brecha pelo teu marido, mulher. Vai para o jejum, vai para a oração. Move o céu. Aleluia. Quero dizer para você nessa noite, irmãos, Deus continua respondendo oração. Deus continua recebendo jejum. Deus continua recebendo voto. Deus continua recebendo, irmãos, propósito pela madrugada. Aleluia. Agora tem muita gente confortada em Lodebar dizendo: Deus conhece meu coração. Irmão, te levanta. Esse é um ano de você se levantar. É um ano de você buscar a restituição da tua casa, irmãos. É um ano de você buscar restituição para a tua vida espiritual, para a tua vida ministerial. É tempo de coisas novas, irmãos. Há algo que está sendo derramado pelo Senhor. Aleluia, a nível de nações, irmãos. Aleluia. E o que está acontecendo aí fora, irmãos, fala muito do que está acontecendo na minha e na tua vida. Não pense que é só fora, não, irmãos. Existe algo nas regiões celestiais, irmãos, que aconteceu nesses dias. Aleluia. Um principado muito forte foi destronado nesses dias, irmãos. Na nossa América Latina, o céu está respondendo orações de anos, irmãos, de homens e mulheres que não se dobraram diante de Acabe e de Jezabel, diante de Baal, que oraram, que pagaram preço. E muitos pagaram preço com a vida, irmãos. Estão mortos, mas eles não se calaram. Aleluia. Não se conforme com aquilo que você está vivendo, irmãos. Deus tem mais. Aleluia. Hoje o Senhor vai trazer um destravamento nessa noite. O Senhor vai derramar algo precioso sobre as nossas vidas nessa noite. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Aqueles que não se conformarem, irmãos, e avançarem esse ano, e buscarem a presença do Rei, vão viver coisas que ainda nunca viveram.
Alguém vai olhar e vai dizer: nossa, como que está acontecendo? Você viu o fulano ali? Nossa, estava ali, meio apagado, sem nada. De repente deu uma destravada na vida dele. Nossa, você viu como ele está prosperando, está sendo abençoado. Você viu que ele está conquistando coisas, está sendo ministrado pelo Senhor. Olha como Deus está usando, está se quebrantando diante de Deus. Infelizmente, alguns vão ficar só de Lodebar assistindo. Mas aqueles que nessa noite ouviram o convite do rei para sentar na mesa, irmãos, aleluia, vai viver coisa que ainda não viveu, irmãos. Esse é um ano, irmão, isso aqui não é promessa vaga, não é para encher linguiça. Desculpe a expressão chula, mas nós conhecemos esse provérbio. É algo do céu, irmãos. É algo que de fato Deus está falando, Deus está bradando, aleluia. Mas nós precisamos ter a compreensão clara de quem somos. Identidade, nós somos filhos, aleluia. E o rei está nos chamando para a mesa. O rei está nos chamando, irmãos, para viver algo que nunca vivemos. O rei está nos chamando para ver coisas, aleluia, sendo restituídas. Coisas que se perderam durante o ano passado. Coisas que muitas vezes, irmãos, nos foram tiradas, nos foram roubadas. Aleluia. Esse ano o Senhor vai restituir. As meninas vão adorar. Enquanto elas adoram, você tem a oportunidade de sentar na mesa com o rei e dizer: Senhor, está aqui, eu não vou carregar mais essa bagagem de Lodebar não, está muito difícil, Senhor. Eu quero deixar a bagagem de Lodebar aqui, Senhor. A partir de hoje eu quero sentar na mesa, eu quero sentar na mesa como filho. Eu quero desfrutar do governo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. Eu quero desfrutar dessa restituição que o céu tem, Pai. Eu não quero mais permanecer em Lodebar. Eu quero sentar na mesa com o rei, porque o que mais importa para mim é a presença do rei. Não é a terra. Porque se eu tenho a presença do rei, eu tenho a terra. Aleluia. Muitos correm atrás do ouro e da prata, irmãos. Só atrás da bênção. Nós queremos o dono da bênção. Porque se tivermos o dono da bênção, nós temos as bênçãos. Faça assim com suas mãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu quero, Senhor Deus, te agradecer nessa noite, Deus. Aleluia, Deus, eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça de entender o que está no teu coração, Deus. O Senhor tem nos permitido fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, Pai. O Senhor tem nos comunicado, o Senhor tem tido misericórdia, o Senhor tem falado conosco, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai, porque nós queremos viver tudo aquilo que o céu tem para nós, Pai. E quando essa bênção ser derramada sobre nós, nós também queremos servir com as nossas mãos. A tua palavra diz que nós devemos servir o Senhor também com os nossos bens, Pai. Que o nosso carro, Senhor, não seja só para passear, ele seja para servir a tua obra. Que a nossa casa não seja só para a gente morar, mas seja para servir, Senhor. Que a nossa mesa não seja só para a gente se fartar, mas para a gente também permitir que outras pessoas sentem nela, Deus. Aleluia, que aquilo que carregamos não seja limitado a nós, mas seja, Senhor Deus, externado a outras pessoas também. Que o nosso coração, Senhor Deus, ele nunca se esqueça daquilo que assim como o Senhor, aleluia, disse para aquele homem: leva o teu leito, quando ele foi curado. O Senhor estava dizendo para ele: ei, nunca se esqueça de onde eu te tirei. Nunca se esqueça que fui eu que te curei. Nunca se esqueça que essa restituição foi eu que fiz. Nunca se esqueça que essa porta eu que abri. Nunca se esqueça que esse diploma eu que te dei. Nunca se esqueça que essa unção eu que derramei sobre a tua vida. Nunca se esqueça que esse talento foi eu que te dei. Nunca se esqueça que os dons é para ser usado no reino da obra.
dá para Deus não é quando ganhamos, mas é quando não perdemos. Quando nós não deixamos de ser quem éramos por aquilo que Deus nos possibilitou ter. Quando nós não mudamos o nosso coração. Aleluia, obrigado Deus. Tu és maravilhoso nesse primeiro culto, nesse primeiro dia. O Senhor derramou algo sobre nós, Pai. E nós te louvamos. Obrigado, Senhor, gratidão por essa noite, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha e sua vida hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém.